Começa agora o Revista TST, o programa com os principais destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje, TST anula cláusulas de convenção coletiva que proibiam terceirização nos condomínios do DF. PT é condenado a indenizar trabalhador atingido por tiro durante campanha eleitoral de 2006. No quadro Quero Post, você vai saber em quais casos o aviso prévio pode ser reconsiderado. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está só começando. O Revista TST de hoje começa mostrando um julgamento na seção 1 de dissídios individuais referente a atrasos no pagamento do terço constitucional de férias pelo município de Davinópolis, no Maranhão. E quem tem mais informações é o repórter Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Namélia. Os ministros da seção 1 de dissídios individuais discutiram se o atraso do pagamento do terço constitucional de férias pelo município maranhense seria motivo de dano moral coletivo. Para o Ministério Público do Trabalho, a indenização por danos morais coletivos teria como função desestimular a conduta irregular do município e, nesse sentido, seria mais do que apenas uma compensação aos trabalhadores que receberam o pagamento atrasado. Como o pedido foi negado em primeira instância, o Ministério Público do Trabalho recorreu, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão manteve o entendimento. No TST, o caso também gerou debate entre os ministros. Veja na reportagem. Ao pedir a indenização por dano moral coletivo, o Ministério Público do Trabalho argumentou que o atraso reiterado no pagamento do terço constitucional de férias não pode ser considerado como algo comum, insuscetível de gerar repulsa social. E acrescentou ainda que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve observar a função de desestimular a prática de condutas ilícitas e não apenas a de compensar o dano sofrido pelos trabalhadores e pela coletividade. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão considerou o pedido improcedente, por não haver prova nos autos de que a comunidade do município de Davinópolis como um todo tenha sofrido dano moral, quando o município deixou de pagar o terço de férias. O TRT afirmou ainda que os depoimentos constantes no inquérito civil reportaram, quando muito, a um possível dano sofrido individualmente pelo atraso no pagamento do terço sobre férias, não havendo aferição dos reflexos e efeitos para a comunidade como um todo, ou mesmo para o universo de trabalhadores envolvidos na questão. O Ministério Público do Trabalho entrou com recurso de revista, que foi negado pela 5ª turma do TST. A decisão dos ministros teve como fundamento a súmula 333. De acordo com a súmula, não ensejam recurso de revista decisões superadas pela atual jurisprudência do tribunal. O MPT, então, apresentou embargos apontando divergência jurisprudencial, já que em outro julgamento, a primeira turma defendeu a tese de que a caracterização de dano moral coletivo independe de lesão subjetiva a cada um dos componentes da coletividade, ou mesmo de um sentimento coletivo de desapreço ou repulsa. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais. Para o ministro relator Renato de Lacerda Paiva, a decisão da primeira turma, citada pelo MPT, não se aplica ao caso envolvendo o município maranhense. Penso que haveria divergência se o paradigma dissesse o não pagamento de um terço de férias por si só importa em dano coletivo. Agora, nós estamos tratando de duas situações diferentes, por isso entendi qual é a história específica. O ministro Aloísio Correia da Veiga acompanhou o voto do relator. Não tenho assim uma afinidade muito grande à tese do dano moral coletivo, pelo simples fato de ter havido o não pagamento de um terço de férias. O ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência. No âmbito coletivo, quando se verifica um descumprimento reiterado da lei trabalhista, uma desobediência à lei trabalhista, isso gera dano moral à coletividade. São duas situações totalmente diferentes. Essa segunda situação que o parquê está aqui buscando a reparação. O voto divergente foi seguido pelo ministro José Roberto Freire Pimenta. O ministro alegou que o artigo 7º da Constituição Federal assegura o pagamento do direito a férias com acréscimo de um terço. O que está em jogo aqui, data vênia, é um direito constitucional. Não é meramente patrimonial com todas as vênias.
é o direito constitucional às férias, que é acrescido de 1/3 no pagamento por força da Constituição. Já o ministro Hugo Scheuermann acompanhou o relator. Eu acompanho o relator quanto ao não conhecimento, falta e especificidade no meu modo de entender. Os ministros Cláudio Brandão e João Oreste Dallazen também votaram com o relator. Por maioria de votos, os ministros da SDI 1 negaram reconhecer do recurso de embargo, ficando vencidos os ministros Alexandre Agra Belmonte, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Brito Pereira. E a sessão de dissídios coletivos anulou as cláusulas da convenção coletiva que proibia a terceirização de atividades nos condomínios residenciais e comerciais do Distrito Federal. A decisão dos ministros foi por maioria de votos. Veja na reportagem. A convenção coletiva considerava os serviços prestados por zeladores, garagistas, porteiros e faxineiros como atividade fim, de maneira que essas funções não poderiam ser terceirizadas. Por isso, de acordo com a convenção, contratos firmados entre empresas de asseio e conservação e condomínios do Distrito Federal deveriam ser rescindidos. A determinação, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicondomínio, foi contestada pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal. Aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a ação anulatória movida pelo Sindicato das Empresas foi julgada improcedente. O TRT manteve a validade do acordo por considerar que não havia ilegalidade no conteúdo das cláusulas e por entender que a súmula 331 do TST, que permite a terceirização de serviços de limpeza e conservação, não é impositiva. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho com o argumento de que somente o Congresso Nacional teria competência legislativa para especificar as atividades fim dos condomínios e que a proibição da terceirização dos serviços também seria contrária à jurisprudência consolidada do TST, além de violar a Constituição Federal. O caso, julgado na sessão de dissídios coletivos, teve como relatora a ministra Dora Maria da Costa, que ressaltou que não se consideram válidas as cláusulas de instrumentos normativos que dão margem à violação de preceitos legais ou constitucionais de qualquer natureza. A relatora destacou ainda que a súmula 331 foi editada principalmente para estabelecer garantias para o empregado terceirizado e que a tentativa de proibir a terceirização afasta a permissão prevista na súmula. Além, ao meu ver, de afastarem o permissivo previsto na súmula 331, apresenta ingerência evidente na esfera de atuação do sindicato autor, que é o sindicato das empresas de asseio, conservação, trabalho temporário e serviço terceirizado do DF, implicando, ao meu ver, em restrição de mercado e atingindo a livre iniciativa empresarial para a consecução de um objetivo considerado regular e ilícito, podendo até interferir na própria sobrevivência das empresas prestadoras de serviço. Ao divergir do voto da relatora, o ministro Maurício Godinho Delgado citou precedentes da Corte e ponderou que a negociação coletiva pode sim restringir a terceirização. Não se trata aqui de favoritismo, conforme naturalmente tem direito de argumentar, fechamento de mercado, monopólio de mercado, não. É uma decisão sóbria, é uma decisão soberana da negociação coletiva, é uma decisão que não afronta nenhum preceito da ordem jurídica, está dentro dos limites da negociação coletiva trabalhista. As ministras Kátia Magalhães Arruda e Maria de Assis Calcin concordaram e acompanharam a divergência. Se as próprias partes, os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato dos condomínios, resolvem que vão contratar, que é aquilo que nós sempre aqui defendemos, o empregado diretamente, né, com todas as vantagens da própria categoria, eu não vejo por que nós vamos dizer que essa cláusula é nula. Eu não vejo aqui nulidade nenhuma que ampare o pedido. Nós falamos tanto em negociação coletiva, falamos tanto em acordo coletivo, mas na hora que existe um acordo coletivo celebrado pelas partes que resolveram que a melhor forma de contratação de seus empregados é direta e não terceirizada, nós anulamos o acordo coletivo.
Mas o entendimento divergente acabou vencido. Para a ministra Maria Cristina Peduzzi, o reconhecimento da validade das cláusulas que obrigam todo e qualquer condomínio a contratar diretamente os próprios empregados violaria o princípio da livre concorrência. São verdadeiras cidades esses condomínios hoje. E eu não posso obrigar que todos eles, se eles quiserem, ótimo, contratar diretamente. Mas não posso obrigar que condomínios que hoje são grandes e muitos deles verdadeiras cidades, eu digo, que contratem diretamente todo o pessoal de apoio e todo o pessoal que vai, né, administrar os serviços e executar os serviços, administrar e executar os serviços do condomínio. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, reforçou como a amplitude das cláusulas do acordo poderia afetar as empresas que não fizeram parte do ajuste, de forma a inviabilizar o funcionamento de vários condomínios. O presidente da corte, ministro Ives Gandra Martins Filho, também acompanhou a relatora. Assim, por maioria, a SDC aceitou o recurso e derrubou a proibição prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, que proibia a terceirização de serviços nos condomínios residenciais e comerciais do Distrito Federal. E no próximo bloco, PT é condenado a indenizar trabalhador atingido por tiro durante campanha eleitoral de 2006. Estamos de volta com a revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal. E eu começo o nosso giro de notícias pela quarta turma. A turma aumentou de R$ 3.000 para R$ 10.000 o valor da indenização por dano moral a ser paga a um trabalhador que era monitorado por câmeras instaladas no vestiário da empresa. Em defesa, a empresa justificou que as câmeras foram instaladas devido ao grande número de arrombamentos nos armários dos empregados. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, destacou que a área dos vestiários é destinada à privacidade dos empregados e as imagens das trocas de roupa invadem a intimidade dos trabalhadores. Por esse motivo e por considerar baixo o valor de R$ 3.000 estipulado pelo TRT de Minas Gerais, o ministro aumentou a quantia diante da dimensão e gravidade da lesão. E a quinta turma diminuiu para R$ 15.000 o valor da indenização por dano moral que uma auxiliar de abate deve receber. A empregada foi dispensada por justa causa por participar de uma paralisação. Inicialmente, o TRT do Pará e Amapá havia fixado em R$ 130.000 o valor da indenização por entender que a demissão foi discriminatória, já que não foram aplicadas punições mais brandas como advertência e suspensão antes da demissão. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso, o ministro Barros Levenhagen, manteve a indenização, mas reduziu o valor para R$ 15.000. E o Partido dos Trabalhadores vai ter que indenizar trabalhador atingido por tiro durante a campanha eleitoral de 2006. A decisão é da primeira turma do TST. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu decisão de primeira instância que condenou o Partido dos Trabalhadores a indenizar em R$ 100.000 por dano moral um trabalhador que perdeu 25% da capacidade psíquica depois de ser atingido por um tiro na cabeça. Ele tinha 17 anos de idade quando foi ferido. De acordo com o processo, o adolescente foi contratado para trabalhar durante 3 dias na campanha eleitoral de 2006, na distribuição de panfletos e na propaganda com bandeiras. Durante uma ronda noturna para a averiguação das placas da campanha, o carro onde estava o jovem foi atingido por disparos e ele acabou ferido. O jovem perdeu a consciência e permaneceu hospitalizado por vários dias. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul havia afastado a condenação imposta em primeira instância por entender que não houve responsabilidade do PT, uma vez que o disparo foi provocado por terceiros.
Mas no TST, a primeira turma restabeleceu o entendimento de primeira instância. O relator, ministro Hugo Scheuermann, destacou que o partido assumiu o risco ao contratar o empregado para desempenhar atividade noturna. Consideradas essas premissas fáticas, que são retratadas pelo Tribunal Regional, eu destaco que a responsabilidade civil subjetiva, geradora do direito à indenização, exige, evidentemente, a presença concomitante do dano, nexo causal e da conduta culposa patronal. E, na hipótese, não há controvérsia acerca dos danos que o reclamante sofreu em virtude desse tiro. Consideradas as premissas fáticas que foram retratadas no acordo regional, é inviável concluir que o acidente sofrido pelo trabalhador tenha sido causado exclusivamente por fato terceiro, de modo a afastar o nexo causal. Ao seguir o voto do relator, o ministro Valmir Oliveira da Costa lembrou ainda que a exposição de menor de idade a trabalho noturno é proibida pela Constituição Federal. A primeira turma determinou o retorno dos autos ao TRT para análise de recursos, já que tanto o partido quanto o trabalhador tentavam alterar o valor da indenização. E seguimos com o giro de notícias e vamos agora para a terceira turma. Um trabalhador que acumulava funções de açougueiro e motoboy vai ser indenizado em R$18 mil. Na reclamação trabalhista, o açougueiro afirmou que era obrigado a trabalhar como motoboy na entrega de carnes, embora não tivesse sido treinado e nem fosse habilitado profissionalmente. E durante uma das entregas, ele sofreu um acidente que deixou sequelas na perna, o que reduziu a capacidade de trabalho dele. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, afirmou que o acúmulo de funções colocava o trabalhador em maior risco de sofrer acidentes e, por isso, manteve a indenização. E essa notícia repercutiu em nossas redes sociais e algumas pessoas comentaram na página do TST no Facebook. E uma delas foi o Joseph Rosenthal. Na opinião dele, o que mais fazem a desfavor dos trabalhadores são desvios de função e acúmulo de função. E deixe você também o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer dúvidas trabalhistas que chegaram pra gente com a hashtag #QueroPost. E pelo Facebook, com a hashtag #QueroPost, nós recebemos a seguinte pergunta do Vitor Lúcio. Minha empresa me demitiu e pediu para eu cumprir o aviso prévio. No meio do aviso, ela desistiu de me mandar embora. Eu posso agora querer ser demitido? A resposta você fica sabendo agora na reportagem. Por lei, o empregado que é mandado embora sem justa causa tem direito ao aviso prévio, que garante ao trabalhador o cumprimento de mais 30 dias de serviço na empresa antes de ser desligado. O empregado pode, no entanto, receber a indenização pelos dias não cumpridos, ou ainda reduzir em 2 horas diárias a carga horária durante todos os dias do último mês de trabalho. O objetivo é facilitar a vida do trabalhador na busca por outro emprego. Existem casos em que o aviso prévio pode ser reconsiderado, mas para que isso aconteça, as duas partes devem estar de acordo. Essa possibilidade está prevista no artigo 489 da Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo a CLT, dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. O arrependimento só terá eficácia se houver concordância. Eu chego e digo, não quero mais trabalhar e estou lhe dando um aviso prévio. Passado 10 dias, me arrependo amargamente de ter dado o aviso prévio. Esse arrependimento só terá validade se houver concordância, senão o arrependimento é ineficaz. No ano passado, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso de uma trabalhadora que recebeu o aviso prévio com o pagamento de todas as verbas rescisórias, que somavam R$14 mil. Só que antes que o aviso terminasse, a empresa voltou atrás e estornou o valor pago na rescisão. A trabalhadora, no entanto, optou por não retornar ao trabalho, com base justamente no artigo 489 da CLT.
O empregador então tornou sem efeito a dispensa e aplicou a justa causa após o término do aviso prévio. A primeira turma manteve a sentença de primeira instância, que tornou nula a demissão por falta grave. E no próximo bloco, outras notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta e vamos conferir outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho encerrou nesta sexta-feira a terceira edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Na abertura do evento, no TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, homologou um acordo de mais de R$1 milhão. O valor foi pago a um ex-bancário, que reivindicava ao Banco Votorantim os valores devidos por horas extras e diferenças em comissões. A quantia acordada corresponde a 85% da inicialmente pedida pelo trabalhador. O Tribunal Superior do Trabalho firmou parceria com o Banco do Brasil para integrar o sistema de convênios de depósitos judiciais ao processo judicial eletrônico. Atualmente, as guias de depósitos judiciais já são emitidas eletronicamente e a expectativa é de que, após a celebração do acordo, a integração do PJE com os sistemas do banco seja ampliada por meio da expedição de alvarás eletrônicos, o que vai proporcionar mais agilidade nas operações. O TST também assinou acordo com o Ministério do Trabalho para que até o começo do ano que vem o órgão executivo deixe de funcionar no prédio do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a mudança, os órgãos da Justiça do Trabalho, que funcionavam em outros prédios alugados na capital fluminense, vão para a sede do TRT da Primeira Região. Os integrantes do Comitê do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho se reuniram no TST para discutir sobre o tema transtornos mentais, que é o foco do programa este ano. Outro objetivo do encontro foi acertar os preparativos para o seminário organizado pelo TST e o CSJT sobre a temática, que está marcado para o período de 18 a 20 de outubro. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, encerrou correição no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O ministro identificou vários pontos em que o TRT da Terceira Região se destaca nacionalmente. Os prazos de tramitação judicial foram um deles. Em 2016, o regional atingiu o menor prazo médio de tramitação no 2º grau do país. Os livros Reclamação Constitucional no Processo do Trabalho, de autoria do ministro Cláudio Brandão, e Acórdãos Didáticos 2, Jurisprudência do TST em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, do ministro Valmir Oliveira da Costa, foram lançados no TST. Veja como foi. O livro de autoria do ministro Cláudio Brandão, A Reclamação Constitucional no Processo do Trabalho, é o único no Brasil a tratar sobre o tema e um dos poucos atualizados de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, como é um instrumento novo no processo do trabalho, toda a nossa atividade foi voltada para pesquisar o que já existia de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que são os tribunais que já julgavam esse tipo de ação, e adaptá-la ao processo atual. Então, foi um estudo histórico para ter a base a partir da qual o instrumento pode ser aplicado, para que nós possamos construir a nossa própria jurisprudência. A pesquisa serve como referencial histórico, sem dúvida, mas também para um referencial dogmático do cabimento da reclamação no nosso processo. Já o livro do ministro Valmir Oliveira da Costa, Acórdãos Didáticos 2, Jurisprudência do TST em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, apresenta uma seleção de decisões do próprio ministro na sessão de dissídios coletivos e na primeira turma do TST, com base em precedentes do TST e no direito coletivo do trabalho. É uma continuação do primeiro volume lançado em 2014, que já tinha uma abordagem pedagógica sobre o tema. Didatismo é este, não procurar usar o linguajar técnico-jurídico exagerado,
usar sim a técnica, mas com palavras e expressões que qualquer pessoa pode avaliar, pode conhecer e pode saber o que foi decidido ali. E tem novidade na web. A Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho conta agora com mais um canal de comunicação, o Instagram. No perfil vão ser divulgadas postagens que incentivem o combate à exploração infantil, estatísticas, aspas de ministros sobre o tema e notícias em uma linguagem própria para a mídia social. Para acompanhar o conteúdo, basta seguir no Instagram o perfil @combate-trabalho-infantil-JT. E vamos saber mais sobre outras produções da TV do TST? Vamos conferir agora os destaques da próxima edição do programa Jornada. E quem tem mais detalhes para a gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, vamos mostrar uma reportagem especial sobre os pantaneiros. Nossa equipe viajou até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o dia a dia desses profissionais. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é visão monocular. Como esse problema afeta o dia a dia das pessoas, inclusive no ambiente laboral, e o que fazer para se prevenir. Semana Nacional da Conciliação Trabalhista movimenta o Judiciário do Trabalho em todo o Brasil. Vamos conhecer os números parciais dos acordos firmados entre patrões e empregados em todo o Brasil. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de uma profissional que faz maquiagem artística e transforma os clientes nas mais diversas personagens. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você, Ana. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.